Laila solteira, hoje, excepcionalmente, não estamos no estúdio Ilha News, por conta de um motivo de saúde do candidato Cícero, que é do PDT, ele que é o candidato a vice-prefeito na chapa com o Dr. Gilson César do Podemos. A gente está aqui hoje na casa do Cícero fazendo a nossa terceira entrevista com os candidatos a vice-prefeito. E eu queria primeiramente agradecer ao Cícero por ter recebido a gente aqui na casa dele e ter aceitado fazer essa entrevista com a gente. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer a vocês por terem deslocado o estúdio para cá, para minha casa, para a gente fazer essa entrevista. E eu quero aproveitar o momento bastante rápido, mas para agradecer as pessoas. Vocês sabem que eu tive a cirurgia, essa coisa toda, mas que no início eu tive uma isso, estava com câncer, uma porrada. Mas na sequência, e ontem, graças a Deus, aconteceu isso, foi o retorno, depois da cirurgia, 12 dias depois, e eu recebi a notícia que o câncer foi retirado da quimioterapia. Então foi erradicado a quimioterapia, mas que eu tinha por obrigação de fazer a cirurgia para retirar os restos. Então, agradecer a todas as pessoas que oraram, que eles querem estar na dúvida, se eu estou bem. Estou cada dia melhor. Não estou indo para a rua, porque não posso, eu tenho que me cuidar primeiro. Um monte de coisa não pode acontecer, infecções, mas, fora isso, está tudo bem, graças a Deus. E muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Estou à disposição. Qualquer pergunta, Bom, Cícero, a gente ia começar falando sobre a sua saúde, né? Você já até adiantou, falando que já está bem, uma boa notícia. Nós queremos saber em relação à campanha. Você ainda consegue terminar essa campanha, já que a eleição já é daqui menos de 15 dias, né? Não, eu acho que assim, sem ir para a rua, para mim estar lá, trombando com aquilo para mim, não. Essa semana nós vamos intensificar as discussões, mas através dos meios de comunicação, fazendo vários vídeos e colocando para a população que eu estou bem, né? Não tem nenhum problema de que a pessoa fala. Até porque... A prova é essa aqui. Até porque quando as pessoas falam que alguém está com câncer, na hora o cara parece que já morreu. E é assim que a população encara, sendo que não é assim. Eu fiz questão de fazer um vídeo antes, mostrando para a população que tudo aquilo que vocês têm que encarar de frente. E como eu fiz, encarei de frente, sem medo, sem negócio de vai morrer, nós vamos. Não sei se é agora quanto aqui, quanto tempo. Vai, mas não do câncer. E Deus já mostrou para mim que não. Tranquilo. Então estarei sim. Vou fazer vários vídeos para os candidatos que quiserem fazer comigo, na maioria do PDT, mas estou à disposição de todos. E aquilo que eu puder, eu vou estar fazendo. Não vou fazer o que eu não devo fazer, mesmo que seja pela eleição, eu tenho que cuidar primeiro de mim, depois vem as outras. Ô Cícero, você acabou revelando a sua condição, que você estava com câncer, um dia antes de você fazer a cirurgia, né? Por que você demorou para tornar isso público, mesmo estando em campanha, disputando a eleição? Porque, primeira coisa, porque você tem muito amigo, mas você tem muito inimigo. Segunda coisa, porque você não havia necessidade de fazer isso. Quem ficou sabendo para não ter problema? Minha mulher, meus filhos, o Luciano, que é meu assessor, tinha que saber, porque eu vou faltar amanhã, vai falar, esse cara nunca faltou. Por que ele está faltando? Então, eu tinha que saber. E o Dilson, porque eu era candidato a vice dele, já estava, antes, nós não sabíamos nada disso, já foi dia 2 de março que eu recebi o diagnóstico que estava com câncer. Então, discutimos, falei para ele, se você achar que eu devo mudar, não mudamos, senão ele vinha também nessa mesma situação. Então, chegamos à conclusão que não. E eu, com a vontade de me curar, com a vontade de trabalhar, que eu tenho sempre pensando em alguma coisa, se você, na hora que você recebeu o diagnóstico, se você não estiver bem firme psicologicamente, o que você vai acontecer com você? Você desmonta, acabou. Eu não, eu sabia que eu tinha que me curar e sabia que tinha uma eleição pela frente.
e sei o trabalho que queremos se ganhar, porque eu quero ser um vice totalmente diferente do que eu já vi por aqui, para a nossa cidade. Todo mundo sabe disso, que será assim. Então, por isso que eu não avisei ninguém, nem para, inclusive, você sabe que eu sou de uma família de 12 irmãos, 11 hoje em dia, só sabia a minha irmã daqui, mas nem. Por quê? Minha família também é muito unida. Se eu falasse isso todo dia naquele piseiro aqui, Estava todo mundo aqui. e pode estar todo mundo lá e fazer o que quiser, mas ninguém vai te ajudar a você sarar. Você que tem que fazer todo o trabalho, de coragem, de fé, de enfrentamento, de colocar para as pessoas. Inclusive eu fiz, nessa mesma discussão, quando eu fui colocar para a população, dizendo para as pessoas que estavam no problema, que não tivesse medo. É um leão que você tem que matar. Você tem que falar, vou matar, e vai para cima e vai matar. E pronto. Graças a Deus foi o que aconteceu comigo. Então, foi só por isso. Não é porque eu tinha medo que as pessoas soubessem. Eu queria mais que soubessem. Mas sabia que também, sabendo, tinha que ser no momento certo, não no momento só para ficar com dor. Eu poderia usar o contrário. Eu poderia usar, aparecendo um vídeo chorando. Eu estou com câncer, se ele voltar em mim eu vou morrer. Não quero isso. Nem quis, nem quero. Eu estou aqui, se isso, não sei todo mundo, não é fictício, eu estou aqui. E à disposição para falar tudo aquilo que for necessário. Então eu sou a pessoa decidida naquilo que eu quero. Tenho certeza que eu vou buscar a minha saúde, fui atrás, estou aqui, vivo, livre e forte e pronto para o que derem. Cícero, você tem uma longa trajetória política aqui na ilha, mas essa é a primeira vez que você sai candidato a vice-prefeito, depois de algumas tentativas como candidato a prefeito. Como que foi essa decisão sobre o aspecto pessoal e político de sair candidato dessa vez a vice-prefeito? Legal, acho que é uma excelente pergunta para a gente colocar a limpo tudo isso como foi. Quando eu me elegi, eu sou um cara que acompanhou muitas eleições, eu fui candidato 3 vezes a prefeito, fui candidato a deputado estadual, e nessa eleição que nós estamos completando agora, é a 9ª eleição consecutiva da Ilha Solteira. Eu duvido que alguém tenha isso comigo. Então, quando nós começamos, quando eu me elegi, lá atrás, que eu fui candidato, não fui candidato a prefeito, o pessoal me procurou, tal, não sou essa, porque chega um momento que você fala assim, peraí, vou dar um passo para trás, para ver se eu organizo essa bagunça aqui. Primeiro, porque eu tinha a cabeça de que a oposição teria que estar unida. Então, quando eu fui eleito em 2020, já em novembro e dezembro, eu comecei a chamar todos os opositores, Darley, Tasso, Roberto Martins, Toninho, acho que só Iraci do Copatai, Dilson, Coquinho, que tinha sido candidato, estava mais o Luciano, que sempre me acompanha de perto, estava lá o Lomba, estava lá o Ademir, e mostra, talvez eu esqueça de mais alguns, tem mais alguns, e que eu fui propor para eles, pessoal, vocês sabem como funciona. Nós temos várias divergências aqui. Eu posso colocar aqui na ele, como vereador, como você lembra, um pega para acabar, fui junto com outros, hoje o Joãozinho da Secretaria está vindo nós, o vereador era um pega para acabar, porque eu defendo a ilha solteira, eu defendo os interesses meus e nem pessoal. E chamei todos, fiz até uma brincadeira. Falei, tem 2 facas aqui, vamos poupar. Os que sobrar, depois vamos discutir. E dali eu já saí com algo interessante assim, nesse sentido. Colocamos isso. Pessoal, daqui tem que sair o candidato a prefeito, o candidato a vice, e todos os candidatos a vereadores que vão agregar a esse grupo. E como vai ser isso? Lá na frente, depois. E a outra coisa, daqui nós não expulsamos ninguém. Sai quem quiser. Quem quiser sair, sai. Quem quiser ficar, vai estar com nós até as eleições. Isso foi em 2020. E viemos com um grupo e um trato que nós fizemos. Lá no final, nós vamos fazer pesquisas. Isso foi tirado já no começo. E dessas pesquisas, quem tiver em primeiro lugar é candidato a prefeito, quem tiver em segundo
é candidato a vice e os outros todos serão candidatos a vereadores. Fechado, fechado. Pode perguntar para qualquer um. Quando chegou no ano passado, né, que era nós começamos a fazer as pesquisas para a eleição, em outubro e novembro nós começamos a fazer as pesquisas. Na primeira pesquisa que fizemos, eu estava em primeiro lugar, o Coquinho em segundo e o Dilson em terceiro lugar. E aí vinha os outros que tá bom, mas não era uma pesquisa só, uma pesquisa só se não tinha. Era só um momento, né? Fizemos outra pesquisa. Na outra pesquisa estava o Dilson primeiro. Aí quando nós fizemos a primeira, que o Coquinho não saiu em primeiro lugar, ele saiu do grupo. Foi o único que saiu do grupo. Os outros todos permaneceram. Saiu do grupo, não faz parte do grupo. É isso? Esse foi trato lá atrás. Não está no time, está fora do time. E ninguém expulsou. Ele chegou e falou, pediu que saiu, acabou. Aí inventou um monte de coisa, que era falta do PT, que o PT ainda come nenenzinho novo, aquelas coisas todas, aqueles comunistas. Comunista, não sei o que tem. E eu tenho outra, já poder mais velho dele, eu tenho outra cabeça totalmente diferente. Eu não me apego a partido. Partido é importante, tem que ter, mas em todos os partidos, seja ele de direita, de esquerda, de extrema-direita, de esquerda, tem gente boa e gente ruim. E não é a sigla partidária que vai dizer para você o partido bom, pega o estatuto. Todos, cada um é melhor que o outro. Só que na prática não é isso. Então andamos em frente, fizemos outra pesquisa e na outra o Dilson saiu em primeiro lugar e eu em segundo outra vez e dei a turma atrás. Inclusive fizemos também um pouco e ele estava em terceiro lugar e não como ele pensava. Importante dessa coisa toda. Vamos fazer uma pesquisa? Como não tinha ninguém para acompanhar a coisa, eu falei, gente, eu acho que está dentro já do que nós tínhamos começar. O Dilson saiu primeiro e o Dilson estava com problema de câncer, que nem falava. Eu fui na casa dele, conversar com ele, chamamos ele numa reunião, mas ele com aquela vontade de segurar, de sacar aquela coisa toda, é isso que faz você sobreviver, nós falamos, não, nós vamos botar a fé no seio e vamos para frente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E colocamos ele de candidato, eu disse, e foi por isso que eu sou vice e não candidato. Se eu quisesse, como eu fui uma vez, eu falava, vamos para o desempate. Melhor ter três. Mas eu não quis, porque se eu quisesse, eu não tinha feito a reunião lá em 2020 para ajudar todo mundo. Eu ia me ajeitando daqui sozinho, eu pensando, eu era o único que sou vereador. Você tem dúvida que eu sairia na cabeça? Mas não, eu queria o grupo que todo mundo era em situação contra a oposição contra a situação. Então foi isso. Cícero, você citou até alguns nomes que aí no decorrer da sua trajetória política você acabou tendo algumas diferenças, no caso do Darley, o João, que estão com você, e a gente não pode deixar também de citar a experiência do governo Dilson, né? Quando você apoiou a eleição do Dilson, o Dilson foi prefeito, né? Porque você era do PT, o partido acabou rompendo, se afastou do Dilson, um grande rompimento, e que durou aí talvez por vários anos. E agora vocês estão juntos, coisas que acabou pegando muita gente de surpresa. Como que se deu essa aliança, essa conversa, essa reaproximação? Então, exatamente da maneira que eu estou falando. Porque nós convidamos, chamamos todas as pessoas, né? E eles toparam para mim. Discutimos na sala, você imagina como foi a discussão, né? Acalorada, o tamanho que você também conhece bem, e vamos tirar as diferenças. Aqui não vai se discutir mais só na frente, hein? Eu e o Darley já pegamos, mas não tem essa discussão. Agora nós já lavamos e agora nós vamos para um novo compromisso que é eleger Ilha Solteira pessoas que tenham compromisso com a ilha. Aí passaram por cima das diferenças por um bem maior que é... Por um bem maior que é Ilha Solteira. E aí vem os detalhes. Por que você rompeu com o Dilson? E por que vocês romperam? Esse dia o vereador lá que fez a pergunta. Mas você
assinou para caçar o Dilson. Eu falei, eu não só assinei, eu assino hoje, se eu for vice. Eu não vou assinar, mas se tiver coisa errada, a minha vida foi pautada no que é correto. Se tiver alguma coisa errada, que alguém mostra e fala que alguém está errado e que tem que averiguar, eu não estou falando que tem que caçar, que já tem que prender, mas averiguar para ver se tem que. Então, na época teve essas coisas e tal, e eu assinei, né? Mas hoje eu vejo as diferenças quais são. Né? O Dilson teve vários processos, mas processos porque ele tentava fazer as coisas. Não tem nenhum processo do Dilson, nós vamos ver todos agora, depois que apareceu, talvez vocês vão perguntar isso, mas antes nós não sabíamos, você sabia na sequência depois. Você não tem nenhum processo do Dilson que foi por improbidade administrativa, por roubo ou por enriquecimento ilícito. Todos foi questão administrativa. Então, questão administrativa você consegue. Né? Roubo você não consegue dar. Se precisar, mais exemplo depois. Aproveitando aí, já que você iniciou nesse assunto, essa questão do indeferimento do registro do Dilson por conta desses processos lá do mandato de 2001, 2004, como isso influenciou na trajetória da campanha? Como impactou, né? Foi o impacto interno e externo? Vocês têm andado na rua, vocês têm ouvido o eleitor e também internamente. Como que isso refletiu? Eu diria primeiro para vocês assim, a população diz que é mudança. E não existia mudança melhor, e não existe, do que Dilson Cícero. Dilson, pela administração que ele teve no primeiro mandato, que mesmo a gente não tendo tanto pé, mas não tendo ficado tanto tempo, foi a melhor administração que ele teve, e eu, vocês conhecem, a vontade e a coragem que eu tenho de fazer mudar as coisas. Eu vou nem ser sozinho, eu posso não mudar, mas eu vou mostrar onde está o povo e o que está. Então, acho que só para aproveitar nesse sentido, a gente montou vários trabalhos, agora nesse sentido, de tem que ter uma administração aberta ao público, que as pessoas sabem o que está acontecendo, uma administração que você não precisa estar fazendo o que eu fazia, de fazer requerimento e os vereadores votarem tudo contra, uma administração que você tem que deixar tão aberta que dificilmente o cara tem condições de fazer requerimento, porque está no portal da transparência, está na secretaria que a gente pretende abrir semana realmente transparência e segurança. E é nesse sentido, né, que a gente consegue passar por cima das coisas, outra vez, por um bem maior, que é Ilha Solteira, que 30 anos de família Gomes está aí. Ruim na saúde, na educação, no meio ambiente, na limpeza da cidade, no asfalto. Tudo que você pensar, eles arruinaram em 30 anos. Aí a população tem que fazer esse julgamento. Nós queremos avançar ou queremos atrasar? Eu posso entrar rapidinho, se eu não falo, eu quero responder tudo. Eu posso até, né, a gente falar algumas coisas assim, ou as pessoas pensarem, mas por que está atrasado? Eu falei assim, filho, sabe onde o filho está trabalhando? Câncer. Andradina. Sim. Há 10 anos, Andradina não tinha nada. Há 10 anos. Aqui nós já tínhamos o hemodiálise, né, que é o primeiro dos bons caminhos para você fazer outras coisas. Mas ficou nisso. Lá onde eles têm a hemodiálise, que nada por muita gente, aí eu está vindo para eles, tem o Instituto do Câncer, que você já faz quimioterapia, um monte de tratamento, você faz tudo quanto ele vai para outro lugar. Por que não tem mais? Por esse atraso tecnológico e de falta de vontade política. Eu acho que é nesse sentido que a gente... Tá, mas eu vou insistir na pergunta. Eu queria saber do impacto dessa notícia. Desculpa. Tipo assim, porque impactou a campanha, atrapalhou, vocês tiveram que recalcular a rota. Sim, desculpa. Isso quer que eu explique. Não é que eu não quis. Me passou na cabeça. Todo impacto negativo, tudo que vem negativo é impacto. Positivo não, é só alegria. Você está lá com 20%, você faz uma pesquisa verdadeira, você sabe que é verdadeira. Você está com 30%, você passa. Agora, se você está com 30% e vem o impacto de uma
pesquisa, você estava com que você caiu para 20, você tem que mudar a rota. Não é muda. Agora, qual a mudança de rota que nós temos? Primeiro, ninguém sabia que o Dilson tinha esse problema. Porque quando nós começamos a fazer discussão, vai ser candidato, não vai, começou a tirar aquelas certidões. Nenhuma certidão falava que o Dilson não podia ser, nem cartório, nem nada, todo mundo chamando. E foi para a eleição do mesmo jeito, nada dizendo que ele não podia ser candidato. Aí apareceu aqui primeiro, você lembra, que os caras colocaram lá R$800 mil, A prefeitura está cobrando. que não é mentira, é verdade. Só qual a diferença e por que a gente fala isso com toda a tranquilidade? Quando o Edson Gomes teve que devolver dinheiro, ele devolveu, os parcelas ele pagou, os filhos ele pagou, ele tem tudo isso, irmão. Foi por roubo. Eles fizeram licitações fraudulentas. O Dilson, se você pegar, todas são por problema administrativo. Por exemplo, os R$800 mil da educação. Naquele tempo, e vocês sabem disso, não tinha computador. Não tinha internet. Então você tinha que trazer uma equipe pronta, fazer um contrato bem feito com a equipe, que teria que vir para treinar os professores primeiro, mas depois treinar os alunos. Naquele tempo, eu me lembro que eu fiz um curso do SP 420. O computador fazia uma taxa. Então não existia. Ele teve a coragem de fazer isso. Aí, um ano depois, você era obrigado a fazer uma licitação, mas você podia prorrogar. Prorrogou. Por que prorrogou? Você podia fazer a licitação. Se fizesse outro ganhasse, todo o trabalho que você fez. Então, você entende que é totalmente diferente? Você fez uma coisa administrativa que você não pensou os 4 anos. Por quê? Você achava que podia fazer isso. Se você mudasse, fizesse outra licitação e ganhasse outra, você tinha que começar tudo de novo. Ou seja, ao invés de você ganhar com a primeira que você fez, você iria perder porque você tinha que começar tudo de novo. Então, as pessoas que julgam isso não pararam para pensar. Para eles, foi o caso, pronto, é diferente de quem rouba. Você faz uma licitação fraudulenta, 5 milhões e 600 para a limpeza da cidade, só gasta 600, 5 milhões vai embora. Aí é diferente. Então, a partir desse momento que você muda a estratégia. Mas qual foi a mudança de estratégia? Não há nem mudança, é você dizer a verdade. O cara pergunta, se é verdade isso? Não é. Mas ele não vai poder disputar, vai. Um dia, e vocês se lembram bem, teve um que disputou comigo, que eu era para ser prefeito, que eu fui entrevistado aqui pela Rede Globo Televisão, que eu tinha ganhado as eleições, que o cara disputou comigo preso na cadeia. O Edson Gomes, todo mundo se lembra disso. E ele, no final, mesmo demorando, foi levando as coisas, foi levando, e no final, o filho dele, que era o vice, assumiu a prefeitura, e eu, que tinha naquele momento as eleições, não assumi. Então, por isso, você tem que mudar, mas mudar dizendo a verdade. Nós recorremos, entendeu? Nós recorremos, e vamos continuar recorrendo até chegar no Supremo Tribunal Federal. Até lá, só Deus sabe. Por isso, não tenham medo de votar no 20. Bom, essa estratégia então significa que vocês vencendo a eleição, você acredita que vocês assumem tranquilamente. Se um bandido preso assumiu, o que é que nós, o Dilson, no caso, só para levar outra coisa que eu esqueci desse detalhe. Essa coisa toda, defendendo os meninos, eu vou defender nesse sentido, mas eu, Cícero, vice-prefeito, não tenho nenhuma condenação e nunca tive nenhum processo contra mim. 38 anos de política. Então, por isso, eu não tenho medo. A sua candidatura foi deferida. E a minha foi deferida, eu posso assumir qualquer coisa, podia ser. Se eu fosse bandido do Antônio Monte Guerra, na hora que aconteceu, eu vazava o pé da boca, largava todo mundo, saía candidato a vereador. Vocês sabem que o candidato a vereador teria muita possibilidade de me reeleger pelo trabalho que eu fiz. E faria isso, só que eu sou de time. Se eu montei um time,
como que eu sendo técnico e jogador desse time, eu ia abandonar tudo. Eu jamais faria isso. Jamais parei. Tá? Então, se tiver que, tudo que tiver que acontecer, eu só não estou na frente pelos ditos que já foram ditos antes. Mas, quanto a defender, agora se o Dilson aparecesse aí no processo, que ele fez gambiarra, estou fora. Mas eu tenho acompanhado de perto, faço questão dos advogados me mostraram, e nós temos todas as condições. Vamos ganhar as eleições e vamos assumir, se Deus quiser. Já acompanhei de perto as outras candidaturas a prefeito e sei como é o trabalho de elaboração dos seus planos de governo. Nesse caso agora, como vice-prefeito, queria saber como foi sua participação e dessa sua participação, quais pontos você destacaria? Porque eu destaco todos. Eu acho que o plano de governo, nós fizemos um plano de governo diferente do que nós já fizemos, que você conhece bem. Nós fazíamos plenárias para discutir o que é isso, o que é aquilo. Como eu fui vereador durante quase 4 anos, não está vencendo agora, você sabe que eu tenho um diagnóstico da cidade inteira. Você lembra da briga que era por causa de requerimento. Você acha que eu fazia requerimento à toa? Se você me perguntar, eu sei, ficar dentro do possível, porque eu fiz questão de buscar, de querer saber aonde está a falha da cidade, aonde se destaca. Está difícil. Mas é óbvio que na cidade, e em todos os lugares, com pesquisa, você também sabe que a nossa péssima administração vem sendo na saúde, no emprego, na limpeza da cidade e essas coisas. Primeiro vem em primeiro lugar. Que eu lutei muito pela saúde. Eu lutei tanto pela saúde para melhorar, fiz um projeto tentando colocar as claras, né, para que não houvesse mais essa coisa de, inclusive nas creches, eu já tem um projeto onde quando você vai fazer uma consulta, no caso das creches que já tem, você vai lá na creche, coloca a criança, você fala que precisa de uma vaga. Na hora já sai que se tem a vaga, tudo bem. Se não tem, na hora já sai, você em tal dia tem a vaga, tal. Na saúde, eu fui fazendo de hoje. Fiz um projeto que foi reprovado pelos senhores vereadores, que disse que nós não poderíamos fazer isso, que ia expor as pessoas. Agora, eu não iria fazer um projeto, né, para que nesse projeto todas as pessoas que chegassem lá, você vai fazer uma consulta. Na hora já saía, você ia com o papelzinho na mão, que você recebeu ali na hora, que saía naquele controle que você do próprio projeto. Quem te atendeu, a hora que atendeu, em que lugar você está da fila, daqui quanto tempo aproximadamente você está ali. Então, acabaria toda aquela conversa, que provavelmente seja mentira, você sabe que não é, dos senhores vereadores, senhores secretários, que passa na frente dos seus eleitores. Eu jamais aceito esse tipo de coisa errada que eles falam. Então, a gente ninguém tentando de todas as maneiras, e como que nós fizemos um plano diretor? Pega isso, essa menina. Como que nós montamos um plano diretor? Dessa vez, de uma maneira diferente. Nós buscamos tudo isso, que está falta na educação. Isso. Meus requerimentos, nós fizemos tudo isso. Na saúde, isso, no meio ambiente, isso, tal. Fizemos várias plenárias discutindo isso, rocinhas familiares, assentamento, e quem queria ia colocando isso. É claro, você conhece, você não vai fazer hoje um plano e colocar todas essas coisas. Se você quiser colocar tudo, dá uma construção. Você não faz. Então, no plano, na hora que ele sair, deve sair, ser distribuído aqui alguns, nós temos os tópicos disso e temos um plano, você é obrigado a registrar para que você possa cumprir aquilo, e temos o resto, tudo de discussão que foi feito em plenário com os candidatos e quem quisesse nos ajudar, professor, médico, advogado, quem quisesse, dessa maneira.
Bom, você sempre foi conhecido como um vereador combativo na Câmara, né? Sempre bastante ativo. Como seria o Cícero vice-prefeito? Boa. Não seria muito diferente. Primeiro porque eu queria demonstrar que não dá para você perguntar um negócio para um vice-prefeito e falar, mas o prefeito, se existe isso, que um vice-prefeito não saiba o que o prefeito está fazendo, tem que acabar com o vice-prefeito, para não gastar 14 contos a mais com ele. Tem que acabar. Tem que acabar com isso. Eu não acredito nisso. Eu seria um vice-prefeito do mesmo jeito. Estou falando para vocês que vou propor uma secretaria de segurança e de transparência, porque é ali que você vai mostrar os trabalhos que você vai fazer com transparência. Eu não tenho medo de falar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Primeiro, para me falar isso, eu tenho que ter isso no PPA, na LDO e no finalmente na LOA, mas se eu não tiver tudo isso, eu tenho que ter verba para isso, para não ficar com mentira como eles ficam. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Fala, mas vamos lá ver na LOA, vamos lá ver na LDO, não tem nada. Então é mentira, todo mundo sabe disso. Então eu serei o vice-prefeito que vou estar junto do prefeito, que vou estar visitando, como eu faço como vereador, e aí eu faço como executivo, e discutindo em todos os setores o que é melhor para a população. Isso eu fiz a vida inteira como sindicalista, eu tive que fazer a vida inteira como fiscal, que fui de grandes empresas, e faço como vereador e farei na sequência como vice-prefeito. Estarei junto com o prefeito, mostrando que eu acho que é preferível errar em conjunto do que acertar só. Atualmente, os impactos no meio ambiente, todo mundo fala, nossa, que calor, não chove, são reflexos do meio ambiente degradado e a gente aqui no município não tem uma política clara de replantio, de uma série de coisas relacionadas ao meio ambiente. Você tem formação nessa área. O que você poderia propor para melhorar o meio ambiente na cidade, no município, como políticas públicas, caso seja eleito? Já propus durante esses 4 anos. Olha o que eu bati no meio ambiente, né, com as pequenas áreas que nós temos. Hoje, eu acompanho de perto, tive a oportunidade, várias vezes levantei no longo do tempo. O restinho das matas que nós tínhamos, agora acabou tudo, ela queimou tudo. Só Deus para dar um jeito, mandar chuva e ver o que vai fazer. Mas o nosso meio ambiente foi tratado vergonhosamente durante esses tantos anos que não teve nada. E por que eu posso falar disso? Eu trabalhei numa empresa, na CESP, que eu ajudei a construir a barragem, fez toda a destruição que eu fazia ambiental, e depois fui reconstruir essas áreas degradadas que nós degradamos na construção de uma usina hidrelétrica. Que num certo momento eu falei numa reunião que estava assim, usina hidrelétrica nunca mais, um que hoje é prefeito, não, nós vamos fazer várias, você não sabe o que está falando. Não vai se fazer mais, não tem como, não cabe. Você hoje mete placa solar e faz um monte de coisa no mundo. E aí eu tenho várias propostas para o meio ambiente. Mas eu fui visitar e comecei a discutir no nosso governo, vamos fazer isso. Nós temos as nascentes. Você sabe onde fica uma nascente no governo? Você sabe onde? Ninguém sabe. Mas não sabe aonde. Isso é tudo demarcado, você sabe certinho, pessoal da Unesp tem isso demarcado. Só que vocês sabem que com o tempo, com a destruição, com isso que vão fazendo, vão plantando, vai jogando, vai tombando a terra, e vai entupindo. A mina, né, a nascente que aflora, né, que joga a água para fora, ela vai entupindo e ela continua mina, mas por baixo. Eu tenho um camarada de Flórida, que trabalhava com isso, e eu fui ver. Ele pega uma mina daquela e faz um trabalho com ela, que vira campo de visitação para a população. Você vai lá no meio daquela mina, num lugar que você não conhecia,
ela aflorando, você põe a saída da água lá, você vai lá beber água fresquinha. Então você começa a recuperar. E aí as pessoas, isso não adianta só fazer isso. Você tem que vir, colocar o plantio de água, aquela coisa, isso. Então, como eu fiz isso muito no acesso, né, nessa parte, mas tem outras partes que viveram. Nosso vírus pegou fogo esse ano, não tem mais nada. Já não tinha. Já não tinha. Já não tinha e agora acabou de vez. Então, o meio ambiente também seria uma parte minha que eu gostaria muito de influenciar e voltar muitas coisas que sumiram em muito pouco tempo para isso. Vamos para as perguntas? Então, lembrando que a gente abriu aqui, na presença do Luciano Endes também, que é assessor do Cícero, as perguntas. Então, as 100 perguntas foram aprovadas pelo candidato a vice-prefeito pela assessoria. Então, no potinho do Dr. Miguel Rocha tem 5, no potinho do professor Endes Furlani tem 5 perguntas. O Cícero vai sortear 2 em cada potinho aqui, pode ser alternado, mas escolhe um aí que a gente... Esse aqui é quem? Esse é do... Acho que é o Enes. Endes? Ok. Não, esse é do Miguel. Esse tem que ser o nome. Tá. Vai mais de cada vez? Aí ele... Vamos de cada sorteia vez. mais de lá. Aí sorteia mais de lá. Certo? Na nossa cidade, existe o costume de vereadores arrumarem transporte para saúde, exames e cirurgias. No seu mandato como vereador, o que o senhor fez para combater essa prática? É o Miguel que fez essa pergunta? Miguel Rocha. Ô Miguel, vice-prefeito, tudo bom para você? Miguel, eu fiz um trabalho nesse sentido, inclusive eu fiz um requerimento, e que esse requerimento deu muito problema, foi parar na promotoria, porque existia na ilha pessoas que iam, através de fazer consultas, porque a prefeitura pagava ônibus para você ir para São Paulo numa consulta, e eu acho que tinha que continuar pagando lá. Continuou, só que diminuiu bastante, graças a esse menino aqui. E que no começo é tranquilo, mas vocês sabem da gambiarrinha, do jeitinho, né? E, inclusive tem vereadores que viajou nessa boquinha. Né? Eu fiz o requerimento, quando eu fiz o requerimento, foi reprovado por todos os vereadores, por não reprovar, e aí eu entrei no Ministério Público para que eu pudesse ter acesso a quem eram os usuários e o que tinha que fazer em São Paulo, que é tão simples. Basta você falar que está indo, eles te dão a passagem, te dão o dinheiro, você vai hoje e volta amanhã ou depois, e terminou, você traz o diagnóstico comprovando o que você foi fazer. Você fez isso, está garantido. Quando eu fui ver, e chegou para a minha documentação, paz dos senhores. A metade era de fazer compra em São Paulo, outros que trabalhavam fora, daqui, no banheiro nosso, muito conhecido, outros eram vereadores, que levavam a família, levavam mulher, provavelmente para dar uma passeadinha em São Paulo. A partir desse momento, eles tentaram impor o que eu tinha cortado, não foi vontade. Nós fizemos com que ele tenha direito, e que vá para São Paulo, e que vá em qualquer lugar que seja necessário, mas porque precisa, necessita, nós temos que fazer, não para passear ou viajar. Então, nesse sentido, doutor, eu tenho feito muito trabalho para que as coisas sejam às claras e nós escondidos. Você tem uma professor Endes? Caso não ocorra a recuperação da arrecadação do município, como ficarão as demandas de isenção de cobrança de ônibus para estudantes, limpeza da cidade, subvenção para o pronto-socorro, reposição de perdas salariais de 14% para os servidores? Bem, professor Endes, boa noite. Endes é meu amigo. Ô Endes, bom, você está vice de um candidato que é o vice do atual prefeito, e que tudo isso que você falou aí, inclusive os 14, vocês não deram um centavo, pelo menos. Então não entra essa história agora, se perder. Enquanto tinha, vocês não fizeram. Agora nós temos um programa diferente. E nós queremos repor. Se perder, você sabe que não existe qualquer possibilidade de você perder tudo. A luta que eu fiz desde 97, quando fui vereador pela primeira vez,
Eu ia para São Paulo com o Tiago de Paula, com o Marquinhos, com o nosso time, para discutir a respeito disso. E durante todo esse tempo, eu fazendo uma colocação que eu achava importantíssima. Gente, vamos cuidar da nossa cidade, vamos trazer algo para cá que aumente o ICMS, que aumente a renda de solteira, porque naquele tempo já se ameaçava a mudar. 97 para 2004 são 20 e 2004 seria 24. 23 anos. Nada foi feito. Eles não mudaram nada, não trouxe uma grande empresa para Ilha Solteira. Não melhorou o ICMS. Ficou confiante na galinha dos ovos de ouro e foi comendo os ovos de ouro e agora estão comendo a galinha. Por irresponsabilidade deles, inclusive do teu vice, ou do teu candidato que é prefeito, do Emanuel, que foi vice 2 ou 3 vezes, foi vereador, e que não se ateve para isso. Se perguntar para ele também, porque ele falava, eu era vice, eu não sabia. Então, eu tenho certeza que a primeira grande luta nossa, está isso no nosso plano de governo, que é começar independentemente. Esqueça se vai perder ou se não vai. O que existe na reforma é que vai perder, mas até 2015 não perde, depois tem uma recompensa. Mas nós não poderíamos ter acreditado nisso nem há 20 anos atrás, nem há 30 anos atrás. Nós temos que continuar trabalhando, pelejando, para que o ICMS nunca ficasse a menor na solteira. Então essa é a nossa vontade que nós temos de fazer com que a ilha não cresça e que todas as necessidades que haja, seja do hospital, você tem que repor, das entidades, do aumento, o aumento dos professores. Eu sozinho batalhei no PPA, ainda em 2021, para colocar os 14,7. E era para, claro, é óbvio que você não vai colocar 14% de uma vez de reposição. Mas se você tivesse ele no longo de 4 anos, você poderia colocar 2 aqui, 2 ali, tal, e fechar. Isso fará parte do nosso processo. Independentemente do que vai acontecer, nós vamos lutar para não acontecer, que esse povo foi tão ruim de serviço, perderam até os índios que eles solteiros para se ouvir, e por causa de responsabilidade e falta de política verdadeira, querendo fazer que a nossa cidade melhorasse. Em 30 anos não conseguisse fazer nenhuma grande empresa para cá. E agora, com toda essa coisa que tem, das mudanças que irão acontecer, vai ficar, talvez fique até mais fácil. Não vai ter aquela coisa que, se você for para Mato Grosso do Sul é uma coisa, talvez fique até mais fácil você trazer as empresas para cá que possam nos ajudar, como fez Pereira Barreto, Santa Fé do Sul. Pereira Barreto perdeu uma usina. Se a pessoa se tivesse conversado, não tinha quebrado. Eles vieram antes, vendo isso, e foram repondo aquelas coisas que poderiam ter. Mais uma, doutor Miguel. No seu mandato como vereador, o que o senhor fez para combater os super salários ilegais que, segundo o doutor Miguel, né, que existem na Câmara e na Prefeitura? Bem, primeiro, não teve ninguém que combatesse mais isso que eu. Primeiro, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu fui sindicalista a vida inteira. E quando tiver qualquer coisa que é ilegal, eu vou combater. Mas salário, eu jamais combato. Salário, eu voto a favor. Eu acho que o médico tem que ganhar bem, o professor tem que ganhar bem, que o juiz ele já ganha bem, o promotor já ganha bem, o delegado ganha bem, né? Muitos ganham até acima do limite. O vereador tem que ganhar bem para não fazer falcatrua. O prefeito tem que ganhar bem, secretários, ponto. Então, eu sempre vou defender o salário
do funcionalismo público, como sempre fiz a vida inteira. E eu não dependia do servente. Eu dependia do servente ao engenheiro. Eu fui no sindicato dos universitários, né, global do Estado de São Paulo inteiro. Isso. Agora, quanto a que eu vou fazer, por exemplo, o Edson Gomes entrou na justiça para rever R$1 milhão. Eu gostaria de perguntar para o Miguel: Miguel, você como delegado, o que você fez? Nada, não tiver para levantar a palha. Eu sozinho fui para cima e graças a Deus ele não conseguiu. Na Câmara, eu não acho que tenha salários ilegais. Falta na Câmara, o que deveria ser feito. Quando o senhor Coquinho esteve lá, que inclusive ele foi presidente, e que ele teve que devolver dinheiro por falcatrua que ele fez lá dentro, ele fazer apoio, essa coisa toda, ele não fez o que deveria ser feito. O que era o que deveria ser feito? Um concurso para repor todos os funcionários. Ó, na Câmara, você já trabalhou lá, mas lá não tem. Se você precisar de um cara para te ajudar na LDO, primeira vez que alguém contratou foi eu, como presidente, no ano passado, contratando uma empresa. Mas não tem. Então, se você colocasse cada um na sua função e contratasse os que faltam, não tem hiper salário, super salário. Tem salário um pouco mais alto que o normal na cidade. Só que a Câmara também é diferente. Ela tem a verba que vem para ela. O próprio orçamento. Então, não dá para discutir isso. Mas onde eu vi qualquer coisa errada, você reconhece e sabe. Eu vou para cima com a faca atravessada no dente. E não aceito isso não. A segunda e última questão. Nossa, está aberto. A pirâmide etária do município está sofrendo uma transformação, com um incremento da população acima de 60 anos. Quais as suas sugestões para organizar o sistema de saúde do município, considerando que o hospital é do Estado e gerenciado por uma OSS? Pois é. Nós sabíamos que o pessoal ia envelhecer, não é agora. Isso é estatística. Há 20 anos você já ouvia isso, que o nosso povo, gente, desculpa aí que eu bebo muita água, eu não posso. Até porque tá. Isso. E tem água aí, vocês têm? Não, tem. Todo mundo já sabia disso. Eu também sabia. Inclusive eu estou no meio contigo. Você já está chegando. Já. E aí o que é necessário? O pessoal do qual você é vice desmontou o sistema de saúde que nós montamos no governo Dilson. Desmontou. Quando nós montamos os PSF, nós montamos, na época, isso foi no Dilson, 4 PSF. Em loco, então tinha o PSF, eu não lembro mais os locais, mas posso dizer assim, tinha o PSF do Sul, do Norte, vamos supor, a gente tinha aqui do Cinturão Verde, e tinha dos assentamentos, digamos assim. Então, como era escolhido esses agentes? Primeiro, era escolhido em loco para isso. Para isso. E era para eles. Eles são conhecidos. Eles vinham aqui na minha casa e não diziam: será que ali tem um idoso? Ô, Cirção, lá para fora, você fez uma cirurgia? Nós precisamos de ver você. Só para você ter uma base, buscando isso. Eu fiz uma cirurgia, estou aqui, eu sou do PSF. Ninguém me perguntou qualquer coisa assim. Está bem, está mal, está ruim. No nosso mandato, nós vamos mudar tudo isso. E sabe por que eles fizeram? Ao invés de hoje nós temos 10 PSF. Então hoje deveria estar com os PSF, ESF, todos estruturados em todos os cantos da cidade. Ter um ou dois dos assentamentos, das oficinas, essa coisa toda faz parte, e o resto na cidade, no Novo Horizonte, né? No Norte, no Sul,
nos novos loteamentos, todo lugar serve organizado, e que essas pessoas soubessem, pelo nome, cada um de quem está doente, quem caiu, quem levantou, quem está... Mas eles desmontaram. Agora, desmontaram tudo que não funciona. Os PSF, até porque na época nós trouxemos médico cubano, todo um jogo tinha que ser feito. E eles foram detonando. Hoje não funciona o PSF, vai no PSF, não é atendido, eles mesmos, e não é por incompetência do funcionalismo, o funcionalismo é competente. Quem comanda é que é incompetente, porque desmontaram e não sabem mais como montar. E aí essas pessoas vão para o pronto-socorro. Vocês já foram lá várias vezes, eu fui, e aquela montura de gente, que você entra lá com uma dor na unha, você sai com dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, porque você entra às 7 horas da manhã e sai 4 horas da tarde. Quem desmontou? Eles. Então, nós vamos... Eu tenho dito assim, Douglas e eu, o nosso trabalho, como vice-prefeito e justo como prefeito, é de reconstrução de Ilha Solteira. Aquilo que eles desmontaram, que foi quase tudo, nós vamos montar novamente, até porque está fácil, você tem os 10 PSF. Agora, o que eles fizeram? Tem 3 aqui, 3 lá, e 3 lá, e um que era para ser separado. Aí não funciona. Morada do Sol, está lá, só porque é para pagar uma casa à parte de um amigo deles para ser candidato, desde o primeiro dia, dia 21, que não funciona, eu já fui lá várias vezes, aqui, lá. Fui no assentamento de Santa Maria da Garoa, lá é longe, 35 quilômetros, era para ter. Equiparam tudo, gastaram 100 mil reais lá, está fechado hoje. Tem uma pessoa morando lá dentro, estão lá, não tem nada. O do IP, zero, ninguém. Ou seja, eles desmontaram uma coluna lá que eles montaram. Para você voltar e dar uma assistência melhor, esse ponto, para você remontar isso. Nos idosos e nas pessoas com menores problemas, rapidamente você, que o idoso, ele não precisa estar doente para você ter cuidado com ele. Você tem que estar atrás dele, tem que beber bastante água, para ele tomar banho, para ele almoçar, para ele, um monte de coisa. Que esse pessoal pode ajudar muito. Hoje não tem mais nada disso. Quem desmontou foi eles. Então, essas coisas que eles fizeram e que eles desmontaram e que... Mas que está aí, não foi embora, graças a Deus, igual a ilha, que eles deixaram perder, a barrada, o nome de Ilha Solteira, da usina, está lá. Esse tem que mudar tudo. Né? Mas essas coisas que estão, só você recolocar. Eu não quero os 3 mil. Para ter os 3 mil, vai lá nos 3, você vê se tem 3 médicos lá atendendo e se tem 30 agentes atendendo ali. Não. Eles sabem que nem cabe. Agora é culpa dos funcionários? Não. Os funcionários sabem muito bem e querem fazer o correto. Quem comanda está mais acima. A gente está chegando ao final aqui da nossa terceira e última entrevista com os candidatos a vice-prefeito. Agradecer ao Cícero aqui, novamente, por ter recebido a gente aqui na casa dele, o Luciano, que acompanhou a nossa entrevista aqui. A Juliana, que está na técnica. E antes da gente fazer o fechamento, queria ouvir as considerações finais do Cícero aqui. Eu também quero agradecer bastante. Não, depois eu quero. Considerações finais. Eu acho que é bastante importante a gente está colocando. E agora eu estou colocando aquilo que eu penso que tem que acontecer. A ilha não suporta mais um mandato de pessoas inexperientes. Eu já falei isso, né, na última eleição, quando o pessoal votaram por ser filho do Edson. Não adianta você ser filho de um político, né, e acho que ser filho do Edson como político não é um bom exemplo. Você tinha que falar, filho do cara que roubou, que fez um monte de coisa, tal, seria um bom exemplo. Mas vamos supor que você é um político honesto e você ser candidato só para ser filho que você tem, ter sido vereador, que você conheça as leis, que você conheça o município, que você saiba por que isso, por que aquilo, que muitas vezes o vereador fica mentindo, dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é verdade, porque ele não pode fazer. As leis são claras, você tem um regimento interno daquilo que você pode, né? Você pode
fazer leis, mas desde que não é escola pública, você pode votar e o que você pode fazer forte é o que você fiscalizar. Mesmo que você seja sozinho. E eu fiz isso como vereador. Quero fazer como vice-prefeito, junto, discutindo nas escolas, com os professores, hoje nas escolas. Está tendo algumas coisas muito graves, que é a perseguição política de funcionários. Nas creches, eu acompanho de perto, eu vou lá e as pessoas me contam. Nas creches, criança, né? Nós temos muito problema com criança autista, viu? E você não tem gente para cuidar disso. Agora é culpa do professor ou é culpa de quem comanda que não conseguiu trazer as pessoas? Então tem muita coisa que nós temos certeza que é difícil, mas que nós vamos mudar o mundo. Vai acabar com essa história de perseguição. Ninguém tem direito de perseguir ninguém. Se o professor tem um problema lá na creche com a criança, você tem que ouvir aquele professor, ouvir os pais da pessoa e chegar no consenso. Não é de cara, não. É isso que o professor tem que ser punido. Não. Hoje as escolas, eu conheço os pedagogos aí que mexem especificamente nessa área, que um só, né, mexe nessa área do autismo, um só está tomando conta de 3, quer levar para 4 escolas. Você acha que tem condições? Nenhuma. Você tem que ter profissional em todos os meios, todas as escolas. E o grosso é, por exemplo, esse governo. 4 anos que eu segui de perto. Eu não vou perguntar para vocês se não tem nada a ver com isso. Mas quantas obras eles terminaram? Nenhuma começou e terminou. Tudo meia boca. Inclusive a última que foi inaugurada, que foi lá no Centro Zoonose, abrigo dos cães. Eu estou fazendo agora uma emenda de R$200 mil para terminar. Ele não tem aquilo que eles prometeram, o local para as pessoas que trabalham, tomar um banho, lavar, não tem nada, nem sequer é fechado. Então, tudo isso. Então a gente vai fazer, e é isso que eu quero fazer, um trabalho totalmente diferente do que eles já fizeram e de que todos os camaradas que já foram vice fazem, que é de estar junto com o prefeito. Se tem ônus, estamos juntos. Se tem bônus, estamos juntos. Ok. Lembrando que semana que vem a gente tem as entrevistas então, com os candidatos a prefeito, também aqui no Ilha News e no Ilha de Notícias. Terça-feira, Rodrigo Coquim. Quarta-feira, Gilson César. E na sexta, Emanuel Zinés. Vocês, obrigado. Eu que agradeço, quero agradecer ao seu Juliano, na técnica, meu assessor, Luciano, que está sempre junto comigo aqui, me dando uma força, companheiro da hora. Rodrigo e nosso amigo Douglas, por vocês terem se deslocado. Agradeço muito por ter se deslocado aqui na minha casa. Eu fiz esse sacrifício. E vocês falassem, eu não vou, pode ter certeza que eu não deixaria de decidir. Mas agradeço muito vocês e estaria à disposição para qualquer coisa, para qualquer pergunta, que isso não tem problema. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem está nos ouvindo.